Aqui na página 135, nós vamos falar um pouquinho de crase, tá? O que é a crase aqui, ó? Tá vendo esse artigo que está acentuado com o tracinho virado para a esquerda? Isso daqui se chama crase, tá bom? Ela é uma pontuação que a gente usa aí também, né, nas nossas produções de textos, na escrita do nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, ó, os dois modelos de crase, tá bom? Então, como é que a gente vai usar a crase, ó? Quando a preposição a se une a um artigo feminino, a ou as, ocorre a crase. Essa união é indicada pelo acento grave, né? Então, o nome aqui, nós temos o acento agudo, que é aquele que é viradinho para lá, que a gente está acostumado, e nós temos o acento grave, que é o virado para cá, que forma a crase. A crase é a junção de uma preposição e mais um artigo. Então, no caso, ao invés de eu falar, então me levam a cena do crime, ao invés de usar dois as aqui, que seria uma preposição e um artigo, eu unifico e uso o acento grave formando a minha crase, tá certo? E aqui é a mesma coisa embaixo, ó. Está, no caso, no plural, mas tem a junção aí também, ok? Então, no caso aqui, é só o plural, que ao invés de usar a preposição mais o artigo, eu unifico e coloco crase. Só para explicar rapidamente para vocês, a crase, ela é um pouco mais difícil de você conseguir pegar, conseguir entender. Então, não se preocupe se agora você fizer e não fizer da maneira correta, tá? É com a prática que a gente consegue aí aprender. Então, vocês vão fazendo os primeiros exercícios, depois nos próximos anos de ensino fundamental 2, ensino médio, até mesmo numa faculdade, se vocês tiverem a língua portuguesa, a crase vai estar sempre presente, tá? Eu, particularmente, como professora, demorei um tempo para conseguir entender a crase. Eu não sabia ao certo aonde empregar. Depois, com o tempo, com a prática, com a experiência, hoje mesmo, quando eu estou escrevendo alguma coisa, produzindo um texto, eu já consigo entender em qual momento eu utilizo o acento grave aí para fazer a crase, tá bom? Então, o que vocês precisam fazer? Vocês vão circular nas frases, tanto na de cima quanto na de baixo, as palavras que são formadas pela preposição de mais o o. Então, vocês vão olhar aqui não se esqueçam de olhar as nossas tabelas, os nossos lembretes aqui, tá bom? Então, ó, vocês vão procurar onde tem o de e mais o artigo. A gente tem essas três opções aqui, que vai formar da, que vai formar do, da ou das, do, dos, duma ou dumas, e dum e duns, né? Então, vocês vão procurar tanto nessa primeira frase quanto na outra, qual é a junção da preposição de mais o artigo e vão circular, tá? Como foram formadas essas palavras, então vocês vão colocar de mais o quê? Vamos fazer um exemplo aí para vocês entenderem, né? Aqui na nossa primeira frase, ó, como foram... Não, desculpa aqui. Então me levem à cena do crime. Qual que é aqui, ó? É o do, certo? Que é a junção do de mais do artigo. Então, como foram formadas essas palavras? O do, se eu for olhar aqui, ó, é a preposição de mais o artigo o. Então, eu vou colocar aqui, ó, de mais o. E no de baixo, vocês vão procurar e vão tentar fazer sozinhos, tá? Eu já falei a primeira aí pra vocês, então, vocês precisam saber. A palavra a, destacada nas frases, também é a união de preposição e artigo. Que preposição e artigos estão unidos? Como é que eu faço pra saber, ó? Eu vou olhar aqui, eu vou ler para poder responder a minha questão, ok? Depois aqui embaixo, ó, nós temos como utilizar a crase, ok? Ó, que é a junção, né, da preposição mais o artigo, que a gente forma a crase. Quando a preposição a se une ao artigo feminino, ocorre a crase. Então, é indicada pelo acento grave. Exemplo, Noca, então, deu um passo à frente e confessou. Esses dois as para formar a crase tem que ter a junção da preposição e do artigo.
E aqui, atenção, quando é que eu não vou usar a crase? Antes do substantivo masculino. Então, se a palavra que vem a seguir do meu a for masculina, eu não vou colocar crase. Se a minha palavra que vem depois do a for um verbo, eu não vou usar a crase. Se a minha palavra for antes dos artigos uma e umas, o meu a, assim, fui à escola a 1h da tarde, um exemplo, tá? Então, o uma vem depois, ele não leva o acento grave, não faz o uso da crase. Antes de pronome de tratamento, você, senhora, né? Quando a gente se refere aí ao tratamento senhorita, senhor, aí a gente também não usa crase. Então, sempre que vocês precisarem, recorram a esses lembretes aqui que nós temos para destacar aí a atividade, tá? Reescreva as frases substituindo a palavra masculina destacada pela palavra feminina entre parênteses. Então, nós temos aqui polícia. Então, você vai colocar assim: pediu ao detetive que decifrasse o enigma. Então, qual que vocês vão ter que substituir? Por polícia. Então, vocês vão colocar: pediu a polícia que decifrasse o enigma. Polícia não é uma palavra masculina, não é um substantivo masculino, porque eu não falo o polícia, é a polícia, então é um substantivo feminino. Será que eu vou colocar crase aqui? Vocês vão substituir, tá? E a de baixo também, só que aqui preste atenção que está no plural. E aqui vocês vão explicar por que não ocorre a crase nestas frases. Como é que eu vou saber, professora, por que não ocorre a crase? É só vocês consultarem aqui este lembrete que vocês vão conseguir fazer, tá bom? A nossa aula de língua portuguesa termina hoje, termina aqui, e mais tarde eu mando a resposta para vocês.